Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Prólogo. Em uma cidade onde a justiça frequentemente parecia distante e inalcançável, a história de um policial arrogante e de um homem comum se entrelaçaram de maneira inesperada. Um incidente de abuso de poder desencadeou uma série de eventos que transformariam não apenas suas vidas, mas toda a comunidade ao seu redor. Este é um conto sobre poder, arrependimento e a busca por redenção. Quando a justiça e a mudança encontram terreno fértil, até mesmo os corações mais endurecidos podem ser transformados. Título: Lições de Poder, o policial que precisou enfrentar seus demônios. Capítulo 1. O policial folgado. O calor do meio-dia empoeirava a estrada de terra, um caminho que serpenteava pelo interior do estado. A vegetação rasteira e seca parecia curvar-se sob o peso do sol escaldante. Era uma paisagem familiar para Carlos, um homem de pele escura, rosto sério e barba por fazer. Ele dirigia seu carro, um veículo modesto, mas bem conservado, de volta para a cidade depois de passar a manhã trabalhando em sua chácara. A chácara era seu refúgio, onde ele cultivava o que podia, principalmente hortaliças, que vendia na feira. O rádio tocava baixo, algo que ele usava para distrair-se do cansaço do trabalho braçal. De repente, uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, com suas luzes giratórias piscando, apareceu em seu retrovisor. Um breve momento de tensão percorreu seu corpo. Ele já havia passado por diversas abordagens, algumas normais e outras bastante desagradáveis. O carro parou ao lado da estrada, levantando uma nuvem de poeira. O policial desceu lentamente do veículo, os óculos de sol refletindo o sol e escondendo os olhos frios e desconfiados. Ele era um homem alto, de postura autoritária, que carregava no peito o distintivo com o nome Subtenente Michael. Conhecido entre os motoristas por ser rígido e, muitas vezes, abusar de sua autoridade. Tá querendo passar reto, rapaz? Disse Michael, num tom misto de sarcasmo e ameaça. Desliga esse carro aí. Carlos fez o que foi mandado, sem contestar. Havia aprendido a não questionar homens como aquele, que se deleitavam em exercer poder sobre os outros. Habilitação e documento do veículo, agora! Ordenou Michael, já ao lado da janela. Carlos entregou os documentos sem dizer nada. Michael os pegou e, sem nem olhar direito, começou a questionar. Esse carro é seu mesmo? Tem certeza? Sim, senhor. Tá no meu nome. Michael riu de forma debochada. Vamos ver isso. Sai do carro. Carlos saiu e ficou ao lado do veículo. O policial começou a fazer uma inspeção superficial. O tom arrogante e o comportamento intimidador tornavam claro que ele procurava algo para justificar uma possível multa, ou pior. Abre o bagageiro, ordenou Michael, enquanto seus olhos varriam cada centímetro do carro. Carlos obedeceu sem protestar. Ele sabia o que viria a seguir. Michael queria demonstrar sua autoridade. Ele procurava um motivo para prolongar a abordagem. Inspecionou o interior do carro, verificou os pneus, que estavam em perfeitas condições. Esses pneus estão carecas, disse o policial, com uma malícia evidente. Não, senhor, estão novos. Troquei faz pouco tempo, retrucou Carlos com calma, mas com firmeza. Michael franziu o senho e se aproximou de Carlos, ficando quase nariz a nariz com ele. Quem é que dá as ordens aqui? Sou eu ou você? Carlos ficou em silêncio. Já sabia que qualquer resposta poderia ser usada contra ele. Você é esperto, não é? Continuou o policial. Pela sua cor, você não devia ter um carro desses. Deve estar mexendo com coisa errada. Carlos sentiu um aperto no peito. A raiva queimava por dentro, mas ele sabia que precisava manter o controle. Eu trabalho, senhor. Faço uns bicos, me viro. Esse carro é meu e está tudo em ordem. Michael parecia saborear aquele momento de tensão. Ele sorriu de lado, um sorriso cheio de desprezo. Vamos fazer o seguinte, você me dá um agradozinho e segue o seu caminho. Que tal? Carlos ficou em silêncio, surpreso com o pedido direto de suborno. Ele nunca havia enfrentado uma abordagem tão descaradamente corrupta. Eu não faço isso, senhor. Não tenho nada aqui e não é certo. A resposta pareceu surpreender o policial, que não esperava uma negativa. Michael olhou em volta, depois para Carlos, e decidiu forçar a situação.
Então você fica aí esperando. Vou chamar o cão farejador para dar uma olhada no seu carro, ameaçou, indo para a viatura e pegando o rádio. Carlos sabia que era uma situação sem saída. Ele sabia que não tinha nada de legal, mas também sabia que o policial podia plantar qualquer coisa, se quisesse. Enquanto o tempo passava e o policial esperava a chegada do cão farejador, uma figura apareceu ao longe, saindo do carro da polícia. Era um outro homem, mais velho, que desceu com uma postura diferente. Ao chegar mais perto, o subtenente Michael ficou pálido. "Quem é você?" perguntou o policial, nervoso. "Eu sou o subtenente Luiz." "E o senhor, por acaso, sabe com quem está falando?" respondeu o homem, em um tom sério. Michael hesitou. Ele sabia que, por aquele tom de voz, tinha pisado na bola. "Não, senhor, eu não sabia." "Pois saiba que você está falando com alguém que não vai mais tolerar esse tipo de comportamento." "Vira de costas, Michael. Você está preso por abuso de autoridade." Michael ficou atônito, suas palavras de arrogância se transformando em murmúrios de desculpas. Carlos, ainda abalado, observou toda a cena em silêncio. O subtenente Luiz se aproximou dele e disse: "Peço desculpas em nome da corporação, senhor. Nem todos somos assim. Hoje você vai testemunhar que nem sempre os homens maus saem ganhando." Capítulo 2 – As consequências. A notícia da prisão de Michael se espalhou rapidamente pela cidade, especialmente entre os que já haviam sido vítimas de sua arrogância e corrupção. O evento se tornou o assunto do momento, principalmente nas redes sociais, onde muitos comemoravam a queda de um policial tão temido e desprezado. Alguns vídeos gravados por câmeras de celulares capturaram o momento da prisão de Michael e a abordagem abusiva a Carlos. Essas imagens viraram virais e serviram como um alerta para outros oficiais que poderiam estar cometendo os mesmos erros. O subtenente Luiz, que havia assumido o comando da operação, garantiu que Michael fosse levado para a delegacia sem nenhuma proteção especial. Ele sabia que um exemplo deveria ser dado e que tolerância a comportamentos abusivos era o que deteriorava a confiança do público na polícia. Carlos, por sua vez, foi convidado a comparecer à delegacia para prestar um depoimento formal sobre o que havia acontecido. Luiz sabia que Carlos poderia ser uma testemunha-chave para uma investigação mais ampla sobre a conduta de Michael. No entanto, ele também queria dar a Carlos uma oportunidade de ser ouvido. Quando Carlos chegou à delegacia, sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Não era comum que pessoas como ele, sem muita instrução formal e vindas de contextos mais humildes, fossem convidadas para dar voz a uma denúncia tão grave. Mas ele sabia que precisava falar. "Bom dia, Sr. Carlos", cumprimentou Luiz, com um tom amigável. "Agradeço por ter vindo. Eu sei que o senhor deve estar bastante nervoso com tudo isso, mas quero que saiba que estamos aqui para ouvi-lo e garantir que justiça seja feita." Carlos assentiu, tomando um assento na sala de depoimentos. "Eu só quero que ninguém mais passe por isso", disse ele, sua voz calma, mas firme. "Esse homem não é um policial de verdade. Ele usa a farda para intimidar, para roubar as pessoas. Eu já tinha ouvido histórias sobre ele, mas hoje eu vi com meus próprios olhos. Estamos cientes disso, Carlos. Vamos ouvir seu depoimento e usar todas as provas que pudermos encontrar para garantir que ele pague pelos seus crimes", respondeu Luiz, tomando nota. Enquanto Carlos falava, o depoimento se desenrolava com detalhes perturbadores de como Michael usava sua posição para extorquir e intimidar motoristas. Havia um padrão claro de comportamento corrupto, e Luiz sabia que isso não poderia mais ser ignorado. Com o depoimento de Carlos, a investigação avançou rapidamente. Mais vítimas de Michael começaram a aparecer, encorajadas pela coragem de Carlos e pela ação rápida da polícia em deter o policial corrupto. Cada testemunho contava uma história de abuso, medo e injustiça, e tudo isso era agora uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Luiz, ao ver a dimensão do problema, decidiu que era hora de uma reforma interna. Ele convocou uma reunião com os líderes de cada unidade policial da cidade, onde discutiu a necessidade de implementar uma cultura de transparência e responsabilidade. Ele sabia que a confiança do público na polícia estava em jogo e que não poderia deixar que um indivíduo como Michael representasse toda a força. Naquela noite, ao voltar para casa, Carlos sentiu uma onda de alívio. Ele nunca pensou que poderia ser o pivô de algo tão grande. No entanto, sabia que sua luta não havia terminado.
A cidade estava mudando, e ele queria estar do lado certo dessa mudança. Enquanto a investigação sobre Michael continuava, o antigo subtenente começava a perceber que sua era de domínio e terror havia chegado ao fim. Ele estava sozinho agora, sem o poder de sua farda para protegê-lo das consequências de seus próprios atos. Luiz continuava seu trabalho incansavelmente, determinado a erradicar a corrupção dentro das forças policiais. Ele sabia que não seria uma tarefa fácil. Reformar uma instituição significava enfrentar resistências, tanto internas quanto externas. Muitos oficiais que haviam se acomodado ao longo dos anos teriam que mudar suas atitudes ou enfrentar as consequências. Luiz estava determinado a mostrar que o poder devia ser exercido com responsabilidade, justiça e respeito aos direitos dos cidadãos. Enquanto isso, Michael, agora suspenso e aguardando julgamento, sentia o peso das suas escolhas desmoronar sobre ele. As celas da delegacia, onde antes ele entrava com a autoridade de quem prendia criminosos, agora o mantinham prisioneiro. Seu semblante de arrogância começava a dar lugar ao medo, um medo que ele mesmo havia semeado nos outros por tanto tempo. Dentro da cela, ele refletia sobre o que o havia levado até ali. Seria o desejo de poder? A satisfação de controlar os outros? Ou talvez, apenas a ausência de limites? E agora, sem ninguém para manipular ou intimidar, ele era apenas mais um homem à mercê da justiça. As grades que ele tanto usou para intimidar agora o separavam de uma liberdade que ele nunca valorizou até então. Capítulo 3 – Uma nova perspectiva. Enquanto a notícia do policial folgado que tomou uma grande lição se espalhava, algo inesperado começou a acontecer. Um grupo de moradores, ativistas e advogados formou um movimento em favor de uma reforma na polícia. Eles viram na prisão de Michael uma oportunidade para abrir uma discussão mais ampla sobre o comportamento da polícia e a relação da comunidade com a força policial. Carlos, relutante no início, acabou se tornando um rosto proeminente desse movimento. Ele se tornará um símbolo de resistência e coragem, um homem comum que enfrentou a injustiça. Apesar de não se considerar um ativista, ele viu a necessidade de sua voz e história serem ouvidas. Em um evento público, organizado na praça central da cidade, ele decidiu falar pela primeira vez. O evento reuniu uma multidão diversificada, jovens, idosos, famílias inteiras. Todos estavam lá para ouvir Carlos. Boa noite a todos, começou ele, sua voz levemente trêmula, mas firme. Eu nunca imaginei estar aqui falando para tanta gente. Nunca pensei que minha história fosse tão importante. Mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que essa não é só a minha história. É a história de muitos de nós. Carlos contou sobre sua experiência, sobre o medo que sentiu, e sobre a sensação de impotência diante de alguém que deveria protegê-lo, mas que usou a posição de poder para abusar. Sua fala ressoou entre os presentes, alguns chorando, outros segurando faixas com dizeres de apoio. Não estou aqui para dizer que todos os policiais são assim. Estou aqui para dizer que nós, como cidadãos, merecemos mais. Mereço poder dirigir minha velha caminhonete sem medo de ser parado só por causa da cor da minha pele. E é por isso que estou aqui. Para pedir por uma polícia justa, por um sistema que funcione para todos nós, não só para alguns. As palavras de Carlos encontraram eco. A multidão aplaudiu de pé, e logo sua fala viralizou nas redes sociais, ganhando apoio de outros estados. Ele se tornava, sem querer, uma voz de mudança em uma sociedade cansada de abusos e corrupção. Capítulo 4 – O julgamento de Michael. O julgamento de Michael era esperado como um evento que poderia mudar o rumo da relação entre a polícia e a comunidade. Durante semanas, a mídia cobriu o caso de forma intensa. Havia uma expectativa de que o desfecho desse processo pudesse influenciar decisões em todo o estado. No tribunal, as testemunhas, incluindo Carlos, relataram suas experiências de forma contundente. O juiz, um homem de olhar severo e respeitado pela comunidade, não parecia inclinado a tolerar desculpas. O promotor de justiça trouxe uma série de evidências que não deixavam dúvidas sobre o padrão de comportamento abusivo de Michael. Este tribunal tem evidências suficientes de que o réu, subtenente Michael, cometeu abuso de autoridade e extorsão, disse o promotor. Não se trata de um único evento, mas de um padrão sistemático que ele exerceu por anos, colocando em risco a integridade e a segurança dos cidadãos que jurou proteger. Michael, sentado no banco dos réus, assistia a tudo com um olhar sombrio. Ele havia contratado um advogado de defesa que tentou argumentar que ele estava apenas fazendo seu trabalho e que as acusações eram mal entendidas.
Mas era difícil refutar os vídeos e testemunhos que contradiziam essa defesa. Quando chegou a vez de Luiz testemunhar, o tribunal silenciou. Ele era um oficial respeitado, e sua palavra tinha peso. Eu trabalhei com o réu durante anos, começou Luiz. E, embora acredite que todos possam errar, os erros do subtenente Michael não são meros erros. São escolhas. Ele escolheu usar a sua posição para intimidar, para extorquir, e para abusar. Isso não é um mal-entendido. Isso é corrupção. As palavras de Luiz foram recebidas com um silêncio carregado no tribunal. Ele era um dos oficiais mais antigos, e sua postura rígida e ética era bem conhecida. Sua condenação pública do comportamento de Michael selou o destino do policial. Quando o juiz finalmente deu seu veredicto, ficou claro que o sistema estava disposto a fazer justiça. Subtenente Michael, disse o juiz, este tribunal o condena pelos crimes de abuso de autoridade, extorsão e conduta imprópria. A sentença será de prisão, sem direito à apelação imediata, e um inquérito será aberto para examinar todos os seus casos passados. A decisão foi um marco. A notícia da condenação de Michael correu rápido, e um senso de justiça parecia ter finalmente encontrado o caminho. Capítulo 5 – O recomeço. Com a condenação de Michael, a cidade começou a respirar de uma forma diferente. Para muitos, aquilo era um recomeço. Os abusos de autoridade não seriam mais tolerados, e a comunidade sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, suas vozes estavam sendo ouvidas. O subtenente Luiz se tornou uma figura-chave no processo de reconstrução da confiança pública na polícia. Ele organizou uma série de encontros comunitários, onde qualquer um poderia falar diretamente com policiais e questionar procedimentos, sem medo de retaliação. Essas reuniões se tornaram espaços de diálogo e empatia, onde histórias como a de Carlos eram contadas, ouvidas e respeitadas. Carlos, por sua vez, continuou ativo no movimento de reforma. Ele usou sua voz e sua história para inspirar outros a se levantarem contra a injustiça. Ele também começou a organizar oficinas de cidadania, onde ensinava os direitos básicos que todos deveriam conhecer ao lidar com autoridades. Tornou-se uma referência para a sua comunidade, mostrando que, mesmo pessoas comuns, quando unidas, têm o poder de transformar sua realidade. A cidade ainda tinha um longo caminho pela frente, mas cada pequeno passo na direção certa era uma vitória. E para Carlos, para Luiz, e para tantos outros, era isso que importava. Capítulo 6 – A transformação de Michael. Com a prisão e julgamento de Michael, a cidade acreditava que a justiça finalmente havia sido feita. No entanto, para o ex-policial, a vida na prisão estava apenas começando. Seus dias de poder e intimidação haviam acabado, e ele agora era apenas um prisioneiro, como todos os outros, cercado por muros altos e guardas atentos. A cela fria e solitária forçou Michael a refletir sobre os erros que o trouxeram até ali. No início, Michael mantinha uma postura defensiva, recusando-se a aceitar sua culpa. Ele acreditava que tudo era resultado de um sistema corrupto que ele estava apenas tentando usar em seu favor. Porém, conforme os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, algo dentro dele começou a mudar. O contato diário com outros prisioneiros, muitos dos quais haviam sido vítimas de abusos policiais, inclusive dele próprio, fez com que Michael enfrentasse a realidade que ele tentou ignorar por tanto tempo. Histórias que antes ele desconsiderava como queixas sem fundamento agora eram contadas na sua frente, e ele era forçado a ouvir. Ouvia sobre o medo, a humilhação e a raiva que sua conduta havia gerado. Essas histórias começaram a perfurar a bolha de autojustificação em que ele vivia. Uma das histórias que mais o impactou foi a de Marcos, um jovem que, como ele, havia sido um policial. Marcos entrou para a polícia com a esperança de proteger sua comunidade, mas, como tantos outros, caiu na armadilha da corrupção. Ele falou sobre o dia em que perdeu seu distintivo e como aquilo havia sido um choque, mas também um ponto de virada para ele. Você acha que é invencível, disse Marcos, sentado na área de convivência da prisão, olhando diretamente para Michael. Até que você percebe que é apenas uma peça descartável no grande esquema das coisas. Eu já fui como você. Achava que poderia fazer o que quisesse. Até que um dia eu cruzei a linha. E quando você cruza essa linha, Michael, é muito difícil voltar. Michael ouviu aquelas palavras, e pela primeira vez, não se sentiu atacado. Ele sentiu que Marcos estava lhe oferecendo uma verdade, uma oportunidade de se enxergar de outra forma. A busca por redenção.
Michael começou a participar de sessões de terapia em grupo oferecidas na prisão, algo que antes ele teria zombado. Durante essas sessões, ele ouviu histórias de vida que nunca imaginara. Ele viu a dor e a esperança de homens que estavam tentando, mesmo em circunstâncias adversas, se tornarem pessoas melhores. A mudança não aconteceu de um dia para o outro. Era um processo doloroso, que envolvia revisitar memórias de sua infância, seu relacionamento com seus pais, e o caminho que o levou a se tornar o homem que ele era. Acho que, pela primeira vez, estou vendo a pessoa que me tornei, e não gosto do que vejo, confessou Michael a seu terapeuta. O terapeuta, um homem de meia idade que já havia trabalhado com centenas de presos, balançou a cabeça e disse: reconhecer isso é o primeiro passo. Mas reconhecer não é suficiente. Você precisa agir de acordo com isso. E foi exatamente isso que Michael começou a fazer. Ele começou a trabalhar na biblioteca da prisão, ajudando outros detentos a estudar para o exame de conclusão do ensino médio. Para sua surpresa, encontrou satisfação em ajudar outros a aprender, a buscar um futuro melhor, mesmo dentro daquelas paredes. Ele também começou a escrever cartas para aqueles que ele havia prejudicado, pedindo desculpas sinceras, sem esperar perdão, mas como um ato de arrependimento. Capítulo 7 – Um novo começo. Enquanto Michael tentava encontrar seu caminho para a redenção, a cidade continuava a se transformar. O subtenente Luiz, agora promovido a capitão, liderava o movimento de reforma na polícia local. Ele implementou novas diretrizes de treinamento, enfatizando o respeito aos direitos humanos, e introduziu uma cultura de prestação de contas e transparência. Policiais como Luiz começaram a mudar o modo como as pessoas viam a polícia, restaurando lentamente a confiança da comunidade. Carlos continuou a crescer como um líder comunitário. Sua voz, antes apenas uma entre muitas, agora ecoava como um chamado pela justiça e igualdade. Ele continuou a organizar workshops e seminários sobre direitos civis, envolvendo advogados, educadores e até mesmo policiais dispostos a trabalhar pelo bem comum. A cidade, embora ainda marcada pelas feridas do passado, começava a se curar. Houve uma nova sensação de esperança, um sentimento de que mudanças reais poderiam ser alcançadas quando a comunidade se unisse. E, surpreendentemente, isso se estendeu até mesmo à prisão onde Michael estava. Michael recebeu uma visita inesperada de Luiz, o homem que o havia exposto e testemunhado contra ele. Michael sentiu uma mistura de vergonha e ansiedade ao vê-lo. No entanto, Luiz não estava lá para condená-lo ainda mais. Michael, começou Luiz, sentando-se diante dele. Eu soube que você tem ajudado os presos na biblioteca. Que tem tentado mudar. Estou aqui para dizer que respeito isso. Michael ficou surpreso com o tom de Luiz. Não estou aqui para te perdoar. Isso é algo que você precisa encontrar dentro de si. Mas quero que você saiba que qualquer um pode mudar. Eu espero que você esteja no caminho certo. A visita de Luiz foi um momento de clareza para Michael. Ele percebeu que, embora jamais pudesse apagar o que fez, ele ainda podia escrever uma nova história. Uma história de responsabilidade, humildade e, acima de tudo, de aprendizado. A transformação continua. Os anos passaram e, aos poucos, Michael saiu da prisão, não como o homem arrogante que entrou, mas como alguém que agora entendia a importância da humildade e do serviço aos outros. Ele decidiu dedicar sua vida a ajudar aqueles que haviam sido prejudicados por sistemas de poder e, eventualmente, encontrou uma forma de se reconciliar com sua própria alma. Carlos e Luiz continuaram a trabalhar juntos, fortalecendo a comunidade e a nova força policial que, apesar de suas imperfeições, agora estava mais comprometida com os princípios de justiça e igualdade. A cidade havia mudado para sempre. E, de alguma forma, Michael também havia mudado. Porque, no fim das contas, às vezes, o maior ato de coragem é admitir seus erros e fazer o trabalho difícil de mudar.